Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um programa Plantão Médico. Eu falo que é um prazer estar aqui às quartas-feiras. A gente encontra com as pessoas, às vezes até no consultório ou mesmo na rua, em algum lugar, e eles fazem questão: doutor, estou assistindo o programa do senhor toda quarta-feira e é muito bom e serve para a gente demais. Eu fico gratificado por isso. É uma coisa que já faço há tantos anos e pretendo continuar fazendo e levando essas informações de uma forma assim, a mais simples possível, para que seja entendida pelos nossos ouvintes, né? E hoje nós resolvemos falar de uma febre. Na semana passada falamos de febre de modo geral, mas hoje vamos falar de uma febre específica, que é a febre reumática, a febre da doença reumática. Então é uma febre específica, aquela história. A febre é um sinal muito importante que o corpo nos dá. Se teve febre, alguma coisa errada está acontecendo. Vamos investigar, vamos ver o que é. Na grande maioria dos casos é coisa simples, mas de vez em quando pode ser uma coisa grave. A febre reumática, que nós vamos falar hoje, é uma complicação tardia de uma infecção por uma bactéria chamada Streptococcus em indivíduos suscetíveis, né, a essa bactéria. Ocorre uma infecção da faringe, né, da garganta, e é mais ou menos 3 semanas depois aparecem as manifestações de febre reumática. Então é uma complicação tardia de uma amigdalite em pessoas predispostas, né? Então ela pega esse Streptococcus, dá aquela amigdalite e de repente as pessoas susceptíveis a esse tipo de doença, 3 semanas depois aparecem as manifestações de febre reumática, né? É mais frequente entre 5 e 15 anos de idade, né? O começo da febre reumática é agudo. Febre, né? Febre alta, dor e inchação nas articulações. Essa doença é uma doença reumática, é chamada febre reumática. Então, além da febre, vem uma dor e a articulação fica inchada e vermelha. Começa ali nos tornozelos, punhos, mas a articulação não é ao mesmo tempo dos dois lados do corpo. Geralmente, ela vem unilateralmente e vai passando de uma articulação para outra. A febre reumática tem essa característica diferente da artrite reumatoide, que é outra doença. A artrite reumatoide, ela é simétrica. Dá, por exemplo, no joelho, dá no outro joelho ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui ela dá no tornozelo, depois sobe para o joelho, depois sobe para o cotovelo. Então, ela é uma artrite migratória. É uma característica dessa febre reumática, da artrite reumática, né? Cada articulação fica inflamada por cerca de 3 a 6 dias, terminando com cura total sem sequelas. Então a febre reumática tem essa característica: atinge as articulações, daí 3 a 6 dias a dor desaparece, vai migrando de uma articulação para outra e não deixa sequela na articulação. O problema maior não é na articulação, o problema maior é o que nós vamos fazer agora, né? Ela vai para o coração. Quando ela vai para o coração, ela dá uma cardite, uma inflamação no coração. Costuma ocorrer na primeira semana e tende a deixar sequelas. Então, quando a pessoa tem febre reumática e agrediu as articulações e agrediu também o coração, geralmente depois da primeira semana de doença, aí sim pode ficar sequelas. As lesões nas válvulas cardíacas. As válvulas são lesadas e as pessoas ficam com valvopatia reumática, né? Pode acontecer que as válvulas passem ilesas, mas há uma grande possibilidade das válvulas serem lesadas. Outra manifestação da febre reumática é a coreia. O que é a coreia? Essa coreia, ela às vezes aparece como o único sinal da doença, né? São aqueles movimentos involuntários que a criança apresenta, dificultando a sua comunicação e o seu desempenho escolar. Então a criança começa a bater a mão, a fazer de repente tira o braço de uma vez, né? Ou leva a perna, dá um chute sem querer. São os movimentos chamados coreicos, que aparecem na febre reumática. Então isso dificulta a comunicação da criança. A criança, às vezes na aula, eles acham que a criança está ali com um problema
psicológico, e não é. A criança está com a coreia reumática, que é uma manifestação da doença reumática que pode, como a gente fala, lamber a articulação, como se diz, não causa mal na articulação, mas no coração ele pode afetar com bastante gravidade. E a coreia reumática é um dos sintomas da febre reumática, às vezes até isoladamente. Então a gente tem que estar de olho nisso, né? O diagnóstico é feito baseado nos sintomas clínicos e nos exames de laboratório, é lógico. Chega um paciente com febre, artrite migratória, passando de uma articulação para outra, né? Coreia, aqueles movimentos involuntários do corpo, dos braços, das pernas, né? O paciente, o médico logo vai pensar em febre reumática. Mas o que ele faz? Então, evidentemente, ele vai fazer os exames complementares, né? Uma vez estabelecido o surto agudo, a febre reumática se mantém por cerca de 12 semanas na maioria dos pacientes. Então, quem tem a febre reumática, ela não desaparece, os sintomas da febre reumática não desaparecem antes da 12ª semana, independente do uso de antibióticos ou de qualquer outro tratamento. Porque a febre reumática foi produzida por uma amigdalite, que já passou, e a gente tem que dar um antibiótico, né, para acabar com aquela faringite estreptocócica, né? Mas ela vai durar esse tempo mais ou menos de 12 semanas. O repouso do leito é fundamental. A pessoa que está com febre reumática, ela está com dores articulares, está com febre, tem um problema da cardite, né? Tem um sopro no coração, etc. E esse repouso é fundamental e deve estender-se até que os sintomas todos desapareçam, né? Pode durar de 2 semanas até 3 meses, dependendo da gravidade do caso, né? Às vezes é um repouso rápido, né? Se não houve cardite grave, se não deixou sequela no coração, foi só uma artrite migratória e febre, e só a coreia, não deixou defeito do coração, então o repouso é mais por tempo curto. Você vai ali deixar por umas 2, 3 semanas, mas se o caso é mais grave, às vezes pode demandar até 3 meses de repouso. Deve-se manter um bom estado nutritivo e cuidar ao lado psicológico da criança, porque a criança fica ali, quer brincar, quer fazer e tem que ficar de repouso, a criança não entende isso. Então esse lado psicológico, né, também tem que ser visto e cuidado, e para a criança passar aquele tempo ali e a doença ser controlada sem sequelas maiores. A penicilina é usada por via oral ou intramuscular para erradicar o estreptococcus da faringe, né? A gente dá a penicilina, que é eficiente contra o estreptococcus, exatamente porque se teve uma doença decorrente da amigdalite estreptocócica, tem que erradicar esse estreptococcus, né? O tratamento preventivo, a longo prazo, deve ser feito em todas as crianças que sofreram febre reumática, pelo menos até os 18 anos de idade, naquelas que não tiveram cardite. E por toda a vida, nas crianças que tiveram cardite. Então, quem teve febre reumática com cardite deve tomar esse remédio a vida toda, bezetacil, né? De 21 em 21 dias. Agora, quem teve só artrite, né, reumática e não teve a doença no coração, nas válvulas, ele não vai precisar de tomar a vida toda. Toma só na fase aguda da doença, aqueles 10 dias e pronto, né? Mas se deixou sequela no coração, tem que fazer prevenção com bezetacil de 21 em 21 dias. A amidalectomia são totalmente contraindicadas no período agudo. Então ninguém tira a amígdala, evidentemente, no período agudo de uma febre reumática. Não tem indicação absolutamente nenhuma. Hoje, admite-se que a retirada das amígdalas só está justificada naqueles casos em que seu crescimento provoca obstrução de vias aéreas ou quando elas se infectam frequentemente. Quer dizer, vai tirar a amígdala? Vamos tirar a amígdala porque o menino não está respirando direito. Tá certo, se ele não está respirando direito, foi visto lá que está obstruído demais. Isso aí realmente tem que tirar a amígdala, né? Se puder esperar os 5 anos de idade, melhor, porque antes dos 5 anos ela é muito importante na formação da imunidade da criança. Mas se for preciso tirar antes dos 5 anos por obstrução, pode tirar. Também se tiver infecção mais de 4, 6 infecções por ano, a amígdala ficou um estorvo, tem que tirar ela também, né? Então, é dessa forma que tem que agir. Febre reumática tem tratamento, o tratamento é eficiente, tem que fazer a prevenção a longo prazo se der a cardite reumática com valvopatia reumática,
aí tomar bezetacil praticamente para toda a vida, e é dessa forma que nós temos que atuar nessa doença, dessa febre reumática. Então, sobre febre reumática, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.